Olá, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar as resoluções dos exemplos dos slides sobre reações de precipitação que estão lá na plataforma. O primeiro exemplo que aparece é do fluoreto de cálcio. Esse é um sal pouco solúvel e tem a solubilidade dos íons cálcio mostrada aqui no problema. A pergunta é para calcular o KPS. Então, a primeira coisa a se fazer é montar a equação. O fluoreto de cálcio em água libera 1 mol de íons cálcio e libera 2 mols de fluoreto, porque aqui no lado dos reagentes tem 2, então para balancear a equação nós utilizamos o coeficiente 2. Vou chamar de S a solubilidade. Então, a solubilidade dos íons cálcio é a concentração de cálcio que tem em solução, que é igual a dada no problema de 2,4 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Já a solubilidade dos íons fluoreto é o dobro da solubilidade do cálcio, por conta, obviamente, aqui do coeficiente de balanceamento. Na hora de montar, então, a expressão de KPS, nós vamos lembrar que KPS é o produto da concentração dos íons em solução. Então, KPS é igual à concentração de cálcio elevado a 1, porque o coeficiente aqui é 1, e fluoreto elevado a 2, porque o coeficiente é 2. Substituindo, então, estou chamando aqui a concentração de cálcio de S, que é a sua solubilidade, e no caso do fluoreto, 2S, porque é o dobro do cálcio, elevado a 2. Então, o KPS para esse caso é 4S ao cubo. Basta substituir no lugar da solubilidade o valor 2,4 vezes 10 a menos 4 do cálcio e chegamos então a um KPS de 5,53 vezes 10 a menos 11. O segundo exemplo que aparece é do sulfato de bário. Aqui o que foi dado foi o KPS. E a questão a se resolver é sobre a solubilidade. Então, queremos saber qual a solubilidade do sulfato de bário em água pura, no caso em mols por litro e também em grama por litro. De novo, a primeira coisa a se fazer é montar a equação. Sulfato de bário libera, então, em solução os íons bário e os íons sulfato. Como nós temos um bário e um sulfato no lado dos reagentes, aqui também no lado dos produtos, fica balanceado com o coeficiente 1. Muito bem. O KPS, portanto, é bário elevado a 1 e sulfato elevado a 1. De novo, vou chamar de S, no caso, a solubilidade. Então, a solubilidade dos íons bário é exatamente igual à solubilidade dos íons sulfato, que é igual à solubilidade do sulfato de bário, né? Porque em todos eles aparece o mesmo coeficiente, 1, 1 e 1. Portanto, S para o bário, S para o sulfato, temos então que o KPS nesse caso é S ao quadrado. Como queremos achar a solubilidade, basta fazer então a raiz quadrada do KPS, né? Elevando então, tirando a raiz dos dois lados da equação, tirando a raiz de S ao quadrado fica S, e a raiz de KPS fica então a raiz de KPS. Como o KPS já foi dado, basta substituir e calcular então a solubilidade. Esse valor de solubilidade, 1,04 vezes 10 a menos 10 mol por litro, é a solubilidade de quem? É o que nós chamamos de S, né? A solubilidade de alguma espécie, né? Qual espécie? No nosso caso aqui, eu estou dizendo que a solubilidade do bário é S, que é igual a do sulfato, que é igual ao do sulfato de bário. Então, esse S aqui, na realidade, é a solubilidade dessas três espécies que aparecem no problema. E aqui já saiu a resposta em mol por litro. Só que a letra B pergunta sobre também a solubilidade em grama por litro. Mas aí fica muito fácil, porque eu sei que 1 mol de sulfato de bário tem 233 gramas. E essa é a quantidade de mol por litro, então, me dá quantos gramas? Resolvendo aqui para x, tenho 2,42 vezes 10 a menos 8 gramas por litro. Portanto, temos a solubilidade dos íons sulfato, que é igual a do bário, que é igual ao do sulfato de bário.
em mol por litro e em grama por litro. O último exemplo é do cloreto de prata. Tá? Temos um pouco de AgCl colocado num becker com água e é interessante. Depois de um certo tempo, as concentrações dos íons prata e dos íons cloreto são da ordem de 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. A pergunta é, esse sistema já atingiu o equilíbrio? Ou seja, essa solução está saturada? Né? E se não tiver saturada, teremos mais dissolução adicional de HCl e também aqui foi dado o valor do KPS para o HCl. De novo, primeira coisa a se fazer, vamos montar a equação HCl é igual a G mais Cl menos. Portanto, o KPS é igual à concentração de Ag mais elevado a 1 e a concentração do Cl menos elevado a 1. Mas o que nós sabemos? Como os coeficientes são iguais, 1, 1 e 1, podemos dizer então que a concentração da prata é igual à concentração do cloreto, que foi dado no problema, da ordem de 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O que nós temos que fazer? A ideia aqui é descobrir quais seriam as concentrações em equilíbrio e comparar com essa concentração que foi dada aqui no problema. A partir daí, nós podemos definir se a solução está saturada ou não. Né? Eu posso dizer o seguinte, que a concentração da prata é igual à concentração do cloreto. Então, posso dizer então que a G mais é igual a G mais. Ou se poderia colocar S também, S é igual a S. Então, S vezes S daria S ao quadrado, ou no caso aqui eu estou usando já diretamente a G mais elevado ao quadrado. Poderia se fazer com S, depois voltar e substituir. Tá? Mas entenda que ao calcular a concentração da prata, eu também estou calculando a do cloreto, porque as duas são idênticas. Então, é semelhante a esse problema aqui, tá vendo? KPS é igual a S ao quadrado, porque aqui é um caso de um sal cujos coeficientes são iguais, igual a 1. Mesma coisa, o KPS é igual a prata elevada ao quadrado, poderia ser o S. Então, a concentração da prata nada mais é do que a raiz quadrada do KPS. O KPS foi dado, resolvendo então, encontramos que a concentração da prata é 1,34 vezes 10 a menos 5, que é exatamente igual à concentração do cloreto. Aí a pergunta é, esse sistema já atingiu o equilíbrio? Vamos observar então qual é o valor que tem dissolvido. Olha, temos dissolvido 1,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E o valor no equilíbrio é de 1,34 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o que tem dissolvido está abaixo do valor de equilíbrio. Portanto, essa solução ainda não atingiu a sua saturação. Né? Ela atingiria a sua saturação se o valor dissolvido fosse igual ao KPS. E nesse caso, não é, ele está um pouco abaixo. Portanto, essa solução é uma solução insaturada.